Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Eliane Rembeck, psicóloga. Estou aqui mais uma vez para refletirmos um pouquinho na pandemia. Hoje eu vim responder aí uma pergunta de uma inscrita querida em relação a por que eu me sinto sozinha mesmo em meio à multidão. Eu acho que essa é uma reflexão que todos já fizeram em algum momento da vida. Se não fizeram, talvez façam. E se nunca fizerem, eu acho importante falar sobre isso, que pode ajudar outros, né? Você também é um instrumento de ajuda para o outro. Não espere só essa ajuda vinda de um profissional da saúde como eu e como tantos outros, mas seja você também esse facilitador para a saúde, para a promoção da saúde de alguém. Bom, é comum lançarmos toda a nossa expectativa no outro, né? E esse é um dos nossos grandes equívocos, porque o outro é o outro e ele não tem obrigatoriedade alguma em satisfazer as nossas expectativas e as nossas necessidades. A necessidade é minha, a lacuna é minha, e o outro seria muito pesado para o outro lançar sobre ele essa carga, essa responsabilidade de algum modo completar o vazio da minha existência. Há um vazio na existência humana. Eu falo que isso é positivo porque se eu me sentisse completa e realizada, não haveria motivos para eu acordar. Você concorda com isso? Né? Se nada faltasse na sua vida, se você se sentisse pleno de uma forma única, né? Medo, insegurança, inquietação, necessidade não existe, né? Você é um indivíduo que está completo. Você conquistou tudo o que você queria, você tem tudo aquilo que você sempre almejou, você se sente realizado com tudo que você tem, mesmo que seja menos do que muitas pessoas já possuíram. Mas a questão é essa, como você se sente? E você se sente completamente satisfeito. Por que acordar, né? Por que sair para trabalhar? Por que abrir uma nova porta? Por que ter pensar em novas possibilidades, sonhar? Se eu já tenho tudo, eu estou na minha zona de conforto. Então, na verdade, esse vazio é o que nos faz estar sempre querendo completar. E nessa tentativa, né, que eu vejo que é uma tentativa incansável e que jamais se saciará, isso é muito importante, eu descubro coisas novas, eu faço novos amigos, eu adquiro novas experiências. Então isso, na verdade, que parece que me consome, né, esse vazio, é o que na verdade me motiva, né? É o combustível que me faz andar. Então, essa sensação de solidão, né? Todos os sentimentos, e a solidão não é diferente, elas têm uma origem, né? Não é à toa. Existem muitos traumas, existem muitas questões na nossa existência, desde o nosso nascimento, desde a nossa vida intrauterina, que perpassam, que atravessam a nossa existência e que, obviamente, deixam marcas e lacunas, umas menores, outras maiores, mas ileso eu brinco que ninguém passa, né? Passou, nasceu de algum modo, né? Tá marcado e alguns conseguem perceber um vazio menor, outros maior, mas que existe um vazio, existe. Mas não depende do outro, é importante, eu quero
que você pense que, na verdade, vou usar uma frase de Jung que eu acho muito legal. Eu gosto de usar frases de outros teóricos, mesmo que não seja da minha abordagem, porque eu percebo que não existe nada que seja descartável. De algum modo, todo conhecimento é válido e pode ajudar. Então, mesmo que você não queira, não tenha escolhido aquele caminho para a sua vida, algum saber daquele caminho, que é uma verdade para o outro, pode ajudar você. Então, eu acho muito importante. E Jung falou assim, ó, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Uma coisa que a gente precisa fazer é um exercício de olhar para dentro. Eu olho muito para fora, eu vejo muitas circunstâncias do país, agora estamos vivendo uma pandemia, uma crise, o posicionamento político nos assusta muito, né? A população que está consternada, alarmada, e isso também acaba me alarmando, né? Então o tempo todo eu sou incitada a olhar para fora. Só que, na verdade, a grande mudança, né, a grande transformação não acontece do lado de fora, acontece do lado de dentro. Então eu preciso olhar para dentro, fazer esse movimento e perceber o que está faltando em mim. Qual é a minha maior necessidade? Será que o que eu busco tanto do lado de fora é porque dentro existe um vazio enorme? Será que o que tanto me incomoda nas pessoas é o que na verdade eu percebo que falta à minha existência? Então entendam que é muito mais do que essa satisfação, o desejo satisfeito, ela depende muito mais de como eu consigo me avaliar, de como eu consigo olhar para dentro de mim mesma, do que como eu consigo olhar para fora, do que eu absorvo do meio, do que o outro pode me proporcionar, né? Uma outra frase que eu sempre falei, agora eu vi que tem uma autoria, então eu quero citar aqui, Helena Roosevelt. Ela falou que, na verdade, as pessoas só fazem comigo o que eu permito que elas façam. Então, eu posso, de fato, estar rodeada de um grande número de pessoas e me sentir solitária, ou estar sozinha e me sentir completamente acolhida. Então algo que depende muito mais de mim do que do ambiente, né? E esse vazio ele precisa ser descoberto. A gente precisa descobrir o que causa esse vazio, o porquê disso. E a terapia, ela é um caminho, né? Falar sobre terapia parece muito óbvio, né, e tendencioso, porque eu sou terapeuta, mas não estou falando para que você procure ajuda nos meus serviços, mas você está livre. Eu gosto de dar essa liberdade para as pessoas e eu indico outros colegas, eu simplesmente indico terapia, então cabe a você escolher o terapeuta, né? A terapia ajuda muito no autoconhecimento, ajuda muito na percepção desses vazios e no preenchimento deles de algum modo, porque se eu encontro, né, percebo, consigo descobrir a razão de todo esse vazio existencial, né, desse sentimento que eu tenho e que eu não consigo compreender, se eu consigo em terapia elaborar isso, então eu posso mudar, né? Aí eu vou citar o meu querido Carl Roger, que é o teórico da minha abordagem. Ele diz que o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como sou, aí então mudo. Então eu gosto de pensar que, na verdade, a aceitação não está relacionada a algo relacionado à inércia, à estagnação, ao conformismo, mas a autoaceitação está
diretamente ligada a um movimento de autoconhecimento. Eu não tenho como aceitar aquilo que eu não reconheço. Então eu preciso reconhecer em mim as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas lacunas, né? Talvez eu nunca as preencha, mas reconhecer e aceitar isso ao invés de me contorcer e relutar já é um começo. Então fica aí a dica, né? Comece a olhar mais para dentro de você e perceber, como essa inscrita no canal que percebeu essa solidão. E isso é muito importante, porque isso já é o primeiro passo, eu percebo isso. É o primeiro passo para a mudança, para as grandes transformações. Um grande beijo, fiquem bem.